ao culto de ações de graça ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 3. Vamos ler todos em uma só voz os versículos de 10 a 12. Leiamos em uma só voz. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Neste momento nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa para a confissão de pecados. E logo após alguns instantes eu vou convidar nosso irmão Bruno, que vem à frente e quebra o silêncio com oração audível. Meu Deus, meu Pai, rendemos graças ao Senhor, meu Deus, por só Tu és digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. Nos rendemos aqui ao Senhor, meu Deus, nesse momento, neste culto aqui da noite, onde entregamos nossas vidas ao Senhor, meu Deus, onde nós, meu Pai, enquanto pecadores, meu Pai, dependentes do Senhor, meu Deus, que possa o Senhor cada dia mais, meu Pai, nos trazer discernimento, trazer clareza com relação à nossa pequenez, aos nossos pecados, ao quanto nós somos falíveis, meu Pai, mas o Senhor, meu Pai, através do Seu Filho, que não é falível, mas é infalível, meu Pai, possa estar nos guiando e possa estar nos mostrando o caminho verdadeiro, onde o Senhor, meu Deus, é o único caminho, a verdade e a vida, onde que nós não possamos, meu Pai, olharmos para as condições do mundo, para que assim possamos fazer a Tua vontade, meu Pai, mas o Senhor que é Deus, meu Pai, e não há nenhuma condição no mundo, meu Pai, que seja maior que o Senhor. Não há nenhuma tribulação, nenhuma tempestade que seja maior que o Senhor. Então, independente, meu Pai, dos problemas que estivermos passando, independente das situações, das adversidades, meu Pai, que possamos voltar nossos olhos ao Senhor, meu Pai, pois ao Senhor, meu Deus, que é realmente o único digno de receber toda a honra e todo louvor, o único que é perfeito, que veio aqui como homem, que se fez carne, meu Deus, que cumpriu toda a lei, que cumpriu tudo e consumou tudo, meu Deus, e que nós possamos voltarmos nossos olhos ao Senhor, que nós possamos nos entregar ao Senhor, meu Deus, enquanto pecadores, meu Pai, mas que assim como o Senhor é santo, meu Pai, mas que no Senhor, na cruz do Senhor, que nós também possamos estar carregando a cruz, meu Deus, não por nossas forças, não por nós mesmos, meu Deus, mas o Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, Seu Filho, meu Deus, que carregou a cruz, que cumpriu toda a lei, o Senhor, meu Pai, que não caiu em momento nenhum, que não pecou em momento nenhum, que nós possamos também, meu Pai, sermos santos no Senhor, meu Pai, não por nós mesmos, mas no Senhor, meu Deus, onde possamos ser justificados mediante o Seu santo nome, meu Pai. Assim nós oramos ao Senhor e pedimos em nome do Seu Filho, o Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 21, todos em uma só voz. Segunda Coríntios 5, 21. Peço àqueles irmãos que puderem para se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura e logo na sequência vamos cantar o hino 150. Leiamos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Hino de número 150.
satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Se de uma vez o amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó Deus inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nessa clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo de número 99. Vamos ler de 1 a 5, todos em uma só voz. Salmos 99, de 1 a 5. Leiamos. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, exultas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés, porque Ele é santo. Amém. Agora vamos estar cantando 2 corinhos, 2 cânticos. E no segundo cântico, aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão com a oportunidade de assim fazer. necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Grande Deus, nosso Pai eterno, nós te rendemos, Senhor, a Ti neste instante, por esse momento, Pai, especial que nós temos para estar, ó Deus, cultuando o Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está aqui nesta noite, que, ó Deus, eles possam, ó Deus, levar a Tua palavra nos seus corações, que nós possamos, Senhor, através da Tua palavra, mudar nossa vida, Senhor, diante de Ti. Obrigado, meu Deus, pelos dias de oferta que foram entregues esta noite. Abençoa, Senhor, que ele possa ser usado, ó Deus, para o bom andamento da Tua obra, Pai. Oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura de número 182 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler todos em uma só voz a pergunta e, em sequência, a resposta. Leiamos. Como o Espírito nos ajuda a orar? Não sabemos nós o que havemos de pedir como convém. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas apressões, afetos e graças que são necessários para o bom cumprimento deste dever. Amém. Passamos agora a palavra para o seminarista Iago, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações.
Boa noite, meus irmãos. Eu te saúdo no nome daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Queridos, que bom estar aqui com vocês nessa noite para cultuarmos o Senhor, expormos a palavra dele. Então, te convido para nós darmos continuidade à nossa série de exposições na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 3. Primeiro João, capítulo 3, nós vamos ler hoje a partir do verso de número 4. Primeiro João, capítulo 3, verso número 4. Mesmo sentados, meus irmãos, mas com o coração absolutamente reverente, porque estamos lendo a santa e inerrante palavra de Deus, escute com fé, com atenção o que diz o Sagrado Livro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por tua santa e inerrante instrução, palavra que é vida para os nossos corações. Agradecemos, meu Pai, porque não somos merecedores sequer de ouvi-la, quanto mais de expor esta mensagem. E eu te peço, meu Pai, humildemente, que nessa noite o Senhor fale aos corações dos meus irmãos que estão aqui. E para isso, meu Pai, eu te peço a tua graça nesta exposição, a tua instrução, poder que procede do teu Santo Espírito. Eu nada tenho para oferecer aos meus irmãos, senão aquilo que vem do Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, que nos conforme nessa noite a imagem do teu Filho Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma cidade na Ucrânia chamada Pripyat. Já ouviu falar? É uma cidade que tinha mais ou menos 50 mil habitantes e que da noite para o dia se tornou uma cidade fantasma. Pripyat havia sido construída para abrigar os trabalhadores de Chernobyl. Acho que esse você já ouviu falar. Uma cidade soviética planejada, próspera, cheia de promessa. Ela foi erguida para ser aquela que deveria abrigar os trabalhadores da maior usina nuclear do mundo. Só que na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator número 4 de Chernobyl explode. Uma série de erros acumulados, decisões impróprias, apressadas, resultou no aumento súbito da temperatura, do que faz a pressão do reator subir, e ele arrancou a placa de 2.000 toneladas que protegia aquele reator. Cerca de 30 pessoas morrem na explosão. Só que o pior ainda está por vir. Houve uma segunda explosão ainda maior, um vazamento radioativo que persiste até hoje. O governo soviético, a princípio, ele preferiu desconversar. Ele preferiu fingir que nada havia acontecido. Ele demora para divulgar o tamanho do problema, mas mesmo assim ele é muito rápido em agir. Naquela mesma noite, ele envia cerca de 1.000 ônibus. Na madrugada da explosão do reator, ele envia 1.000 ônibus que são deslocados para evacuar a cidade e os cidadãos de Pripyat. Nada na região poderia ser capturado com algemas. Aquela radiação não poderia ser contida por tranquilizantes. Não dava para ver tudo aquilo que havia acontecido, não dava para ser segurado, dominado com redes de nenhuma forma.
Milhares morreram em decorrência daqueles dias, outros milhares foram afetados, se não de maneira letal, mas de uma maneira claramente terrível. Aquilo que a radiação não matou, ela deformou. E sabe, talvez a coisa mais perversa da radiação é justamente essa: você não consegue ver. Ela é invisível para nós, mas os seus efeitos, não. Detectar a sua presença é difícil, não tem como você olhar, não tem como você correr, não tem como você bater nela ou fugir. Ela vem e está em toda parte. Irmãos, esse é o mundo que eu vivo. Esse é o mundo que vocês vivem. Não o mundo de Chernobyl, mas o mundo cósmico. O mundo em que o apóstolo João nos diz que existe também uma espécie de contaminação. Uma contaminação invisível, universal, letal. Uma contaminação que afeta cada ser humano que já nasceu e que ainda nascerá sobre essa terra. Uma espécie de contaminação que você não consegue ver, você não consegue fugir, você não consegue limpar. E é disso que João está falando no capítulo 3. O texto está nos ensinando isso. O texto, em resumo, vai nos ensinar que o pecado contaminou todo mundo. A contaminação radioativa do pecado é universal. Mas Cristo veio como o único puro para descontaminar o seu povo. E essa limpeza começa agora. À luz desse texto, nós veremos em 3 partes toda a crise, todo o desgaste, mas, sobretudo, toda a abundância da graça nesse texto. E o primeiro ponto é justamente esse, a contaminação do pecado. Olhe de novo para o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Depois de fazer uma pequena pausa, mais uma vez no seu argumento, para exaltar o intenso amor de Deus e falar da grande adoção que ele realizou, esse foi o tema do nosso último sermão, João agora retoma aqueles testes dos quais nós temos falado em outras semanas. Ele vem trazendo aqueles testes justamente para nos ajudar a entender se nós de fato somos filhos de Deus, se nós somos quem dizemos que somos, ou se aquilo que nós declaramos é apenas dito da boca para fora, de alguém que na verdade não segue a Jesus, mas diz que segue. E ele já falou sobre testes diversos, a gente já falou sobre isso exaustivamente. E agora ele inicia uma série de contrastes para também nos ajudar a ver melhor, para nos ajudar a entender melhor quem de fato nós dizemos que somos. E o primeiro contraste é o que nós vamos ver hoje, o contraste entre justiça e pecado. Mas o que é pecado? Já parou para pensar? O que é pecado? O que é santidade? A gente precisa entender essas coisas antes mesmo de seguir em frente. Porque, não raras vezes, nós temos uma noção muito vaga do que significa ser santo, do que significa o pecado. Kevin DeYoung, um autor, num excelente livro sobre santidade, ele lista algumas coisas que frequentemente nós confundimos com santidade. Nós achamos que essas coisas são santidade e, por causa disso, nós tiramos o olho do verdadeiro caminho. Primeiro, para a gente entender, santidade, irmãos, não é o mesmo que ser um bom cidadão. Não é. Um bom cristão, presta atenção, necessariamente ele será um bom cidadão. Isso é fato. Existe uma relação. Mas alguém pode muito bem pagar os seus impostos, não bater nos outros, não jogar lixo na rua, ser voluntário em obras de caridade, mas ter o coração completamente afastado do Senhor. A gente vê isso o tempo todo. A gente vê filantropias, bilionários doando dinheiro, mas odiando o Senhor. E sabe, talvez seja você nessa noite. Talvez você seja um homem ou uma mulher honesta. Talvez você contribui para a sociedade e você acha que isso te deixa bem numa posição diante de Deus. Mas não. Segundo, santidade não é manter os valores da geração passada. Tem muita gente por aí confundindo conservadorismo com cristianismo. Cuidado com isso. Conservadorismo, eu acredito que é uma linha filosófica, sociológica até boa, existem bons efeitos dele. Mas isso não é cristianismo. Nem todo conservador é cristão. O pilar do conservadorismo, Roger Scruton, não era. Ele era católico. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente acha que é isso. Pais e mães podem cair no erro na criação dos seus filhos de ensiná-los que ser santo
é manter os valores da geração anterior, é só manter as coisas conservadas. Só que isso é perigoso. É muito perigoso igualar os costumes da nossa cultura com a lei do Senhor. Eles não são sempre iguais. A medida da nossa santidade não é, se os meus pais fizeram assim e deu tudo certo, eu vou fazer também. Não. Terceiro, santidade não é espiritualidade genérica. E isso aqui é muito, muito perigoso. A gente escuta muito por aí. Eu sou espiritual, sabe? Mas eu não sigo nenhuma religião. Já ouviu isso? Mas eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu não preciso de uma placa de igreja para isso. E R.C. Sproul observou algo interessante exatamente sobre esse ponto. Ele diz que muita gente vem falar com ele sobre ser ético, ser moral, até ser espiritual, até mesmo sobre ser piedoso. Só que ninguém quer conversar com ele sobre ser santo. Porque a gente fala muito em espiritualidade. E muitas vezes isso pode desviar o foco do que não queremos. A gente não quer, na nossa vida prática, andar segundo a lei de Deus. Andar como Deus quer que nós andemos. E, em quarto lugar, santidade não é simplesmente ativismo espiritual. Às vezes a gente pensa que santidade tem a ver com os minutos que eu oro por dia, ou com as horas, ou com quantos capítulos da Bíblia eu leio por dia. Irmãos, prestem atenção, essas coisas são boas. Essas coisas são imprescindíveis, salutares para a sua vida espiritual. Elas estão relacionadas, sim, com a sua santidade. Mas santidade tem muito mais a ver com o seu caráter, com a sua semelhança com Cristo. E com que essas coisas, oração, leitura da palavra, exposição aos meios de graça, produzem em você. E o que o João está dizendo é algo muito claro. Para ele, santidade, e esse é o ensinamento desse texto, é não amar o pecado. Mas o que é pecado? O que isso que João está dizendo? De acordo com João, nessa breve carta, o que é pecado? É o que nós lemos no versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. É simples. Pecado é transgressão, é ultrapassar, é ferir, é transgredir a lei de Deus. Lei do Senhor. Mas o que é a lei de Deus? Muita gente acha que leis são simplesmente padronizações. São coisas que surgem do consenso social. Por exemplo, a gente sabe que você precisa parar na faixa de pedestre para as pessoas passarem. Então, eles criam uma lei para que você não avance a faixa de pedestre. E a gente acha que lei, no sentido bíblico, é isso, é uma definição. Que a lei surge de nós, do consenso do que a gente acha certo para manter as coisas nos lugares. Do que a gente acha certo. E sabe, João está falando que não é isso. Ele está dizendo que a lei não surge do povo. Ele está dizendo que a lei é algo colocado por Deus para o povo. A lei é algo que vem do caráter do próprio Deus. A Bíblia ensina que a lei de Deus é uma expressão, é uma tradução do próprio caráter de Deus. E Deus vem nos mostrando, através da Escritura, como nós vamos viver, o que a gente pode fazer para viver de acordo com aquilo que é importante, daquilo que nós consideramos importante, mas que Ele considera importante. Então, para a gente juntar todos os termos, para a gente entender, santidade é igual seguir a lei de Deus. É isso que João está dizendo. João está deixando isso muito claro. A nossa confissão de fé fala que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. E sempre que deixamos de nos medir pela lei de Deus, nós pecamos. É isso. E pensa comigo. Quando você vai ao parque de diversões, principalmente as crianças ou aqueles que têm menos de 1,50 m, mesmo não sendo criança, quando você chega lá na montanha-russa, doido para entrar, e tem aquela plaquinha, você tem que ser dessa altura para andar. E você fica frustrado, porque você não chega na altura necessária. A lei de Deus é a altura mínima para você entrar no céu. Certo? A lei de Deus diz, se você não chegar a esse padrão de exigência, você não tem lugar. A lei de Deus é a medida que mostra quem é santo, quem é capaz de entrar no céu. Mas tem um problema aí, concorda? O problema é que todos nós, irremediavelmente, já nascemos incapacitados. Nós não atingimos essa estatura. Nós não conseguimos, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva,
nós nunca poderemos alcançar a altura mínima necessária. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você é um bom cidadão, não importa o quão conservador você é, não importa o quanto você consegue decorar a Bíblia, você nunca vai chegar ao padrão necessário. Isso porque cada pecado que você comete não é somente contra criaturas, não é somente contra o teu irmão ou contra a tua irmã, é sempre contra o Criador. Cada vez que você mente para o seu irmão, você mente para ele, mas você também está mentindo para Deus. Quando existe infidelidade, as pessoas também estão sendo infiéis a Deus. Isso nos leva a algo essencial. A quebra da lei quebra o nosso relacionamento com Deus. Nós somos criados, irmãos, assim como o nosso Deus é um ser relacional, para nós também nos relacionarmos uns com os outros, mas principalmente com Ele. E essa relação se dá em dependência completa, para aprendermos dEle, para nos nutrirmos dEle, para estarmos com Ele todos os dias. Mas os nossos pecados, já diz o texto sagrado, fazem separação entre nós e o nosso Deus. E como começou isso? Como é que isso se iniciou? O versículo 8 nos explica. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Veja o que o apóstolo do amor está explicando para nós. Olha o que ele diz como começou o problema. Começou naquele dia, um dia em que aconteceu no tempo e no espaço da história real. Adão e Eva, personagens históricos, seres humanos como nós, criados à imagem e semelhança de Deus, estavam no jardim. E, em determinado momento, eles desobedecem a ordem direta de Deus de não comer daquele fruto. Eles preferem seguir não o caminho da dependência de Deus, mas o caminho de uma pseudo-autonomia. Sabe, eles não estavam sendo autônomos, eles estavam seguindo a velha serpente. E eles eram os nossos representantes. A Bíblia explica isso em Romanos 5. Adão era o nosso representante federal, o nosso representante legal diante de Deus. A escolha que ele faz implica em cada um de nós, os seus descendentes. Não pense que se você estivesse lá, você faria diferente, não. A má escolha que ele fez causou essa reação nuclear que contaminou toda a humanidade. E por causa disso, não tem um ser humano que não nasça nessa terrível condição. E no verso 10, João fala sobre sermos filhos de alguém. De quem? Do diabo. Essa é uma expressão fortíssima, mas a gente precisa entender que essa é a nossa filiação natural. Lembra que nós somos adotados? A gente falou isso no último sermão. Irmãos, nenhum de nós nasce bom, nenhum de nós nasce inocente, nenhum de nós nasce puro. O neném mais fofinho que você encontra por aí é filhote de serpente. Deixado ao seu próprio caminho, ele vai seguir os passos do seu pai. A não ser que alguém interrompa esse caminho, a não ser que algo seja feito na vida dele, a não ser que ele seja adotado na família de Deus. Todo aquele que vive em pecado, o texto está dizendo, é seguidor do diabo. Pode não adorá-lo, não estou dizendo que você participa de culto satânico, não é isso. Pode até dizer no seu coração que você ama a justiça, ama a verdade, ama a bondade, ama tudo que é belo. Mas todos já nasceram em pecado. E João está explicando isso para nós. E essas pessoas, que são filhas do diabo, vivem assim naturalmente. Pensa bem, cada mau desejo do seu coração, cada palavra projetada para ferir, é algo que vem do diabo. Não é que o diabo está te fazendo pecar, não é isso, como alguém que controla uma marionete, não é isso. A ideia, queridos, é que quando nós decidimos transgredir a lei do Senhor, seguindo a rebelião que o diabo começou, nós estamos fazendo segundo ele. A rebelião, o desastre que se iniciou naquele dia, naquele jardim, contamina e contaminou todo o planeta. A contaminação é geral, é universal, às vezes até do reino de Deus. Sabe, não há nenhuma região desse mundo que está livre dessa contaminação. Voltando à nossa ilustração, a usina de Chernobyl, a área foi contaminada e, consequentemente, isolada. Mas como que você vai impedir a radiação que saiu da área antes de você isolar?
as nuvens foram contaminadas e levaram aquela radiação adiante. Você sabe como que o mundo ocidental tomou consciência daquele acidente? Muitos dias depois, 5 cientistas chegam na Suécia, e quem gosta de geografia sabe que está a mais ou menos 1.500 quilômetros de Chernobyl. Eles chegaram para trabalhar, eles entraram na usina e passaram aquele contador Geiger, que faz aquele barulho engraçado, e encontraram neles radiação. Eles chegaram no local, olharam o reator da usina deles e, não tinha nenhum vazamento. Eles tinham sido contaminados por nuvens que viajaram 1.500 quilômetros, levando adiante aquela contaminação. Em poucos dias, as áreas dos rebanhos, por exemplo, do país de Gales, do outro lado da Europa, teve a sua carne considerada imprópria para venda, para consumo, por causa de uma radiação que começou em Chernobyl. Todo o ecossistema daquela região foi afetado, o equilíbrio ecológico foi bagunçado, plantas e animais foram atingidos, animais que vivem na região, javalis, lobos e outros, passaram a comer alimento contaminado. Uma espécie específica de ave começou a demonstrar um nível absurdamente alto de albinismo, assimetria de asas, taxas de câncer. Muitas coisas e mutações começaram a acontecer por causa daquela terrível contaminação. Tinha um pinheiro, eu estava pesquisando um pinheiro gigante, e era todo verde, bonito, as árvores ficaram vermelhas e está vermelho até hoje, gerando cada vez mais outros pinheiros estranhos e defeituosos. Irmãos, é isso que o pecado faz. Ele não fica confinado, ele não respeita fronteiras, ele contamina tudo que ele toca, e quanto mais ele se espalha, mais ele distorce, mais ele deforma, mais ele mata. E nós somos o fruto distorcido e perverso de um mundo contaminado. Um mundo contaminado pela rebelião iniciada, como eu disse, pelo diabo e seguido direitinho pelos nossos pais. E às vezes a gente acha que está tudo bem. Nós somos, comparativamente, na média, assim, bons cidadãos. A gente acha que está tudo bem. Até com quem tenhamos, com quem nos comparar de fato. E nós temos. Porque o texto diz, olha, esse é o nosso segundo ponto. Alguém veio de fora dessa contaminação. Alguém veio verdadeiramente descontaminado para cuidar do problema da sujeira. Vamos ver isso no nosso segundo ponto, versos 5 a 8. 5 e 8. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Aquele que não ama, não conhece perdão. Todo aquele que pratica o pecado, estou lá no capítulo 4, que eu vou pregar semana que vem. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. A parte finalzinha lá do verso 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja o que João está dizendo. Jesus Cristo, ele está dizendo, o justo veio. E ele veio para limpar toda essa sujeira que nós deixamos no mundo. O texto diz que ele se manifestou. João havia dito no capítulo 1 que nós vimos, lembra disso? Nós ouvimos, nós tocamos, nós percebemos o verbo da vida que se manifestou. Ele apareceu, ele veio ao mundo. Isso, queridos, é algo essencial que você precisa saber. Eu já disse isso para vocês, mas eu preciso reiterar. É algo essencial que você precisa saber sobre Jesus. É o que João está dizendo aqui. Ele não tem pecado. Nele não existe pecado. E isso é fundamental para o nosso entendimento sobre salvação. Porque nenhum de nós seria capaz de fazer o necessário para limpar essa mancha. Porque todos nós já nascemos manchados. Será que alguém radioativo pode limpar outra pessoa radioativa? O que acontece se um contaminado toca um puro? A gente suja o outro. A gente transmite essa contaminação. Mas o surpreendente evangelho é que Jesus veio e andou por esse mundo como o único puro. A boa notícia é que, por anos, ele se submeteu à lei de Deus que nós não conseguimos cumprir. Um padrão que nós não atingiríamos. E ele seguiu perfeitamente. Ele veio
puro, ele se manteve puro e em perfeita fidelidade à lei do Senhor. Ele nunca foi contaminado, e embora tenha tido contato com inúmeros impuros, com impuros de todo tipo. E é interessante ver os exemplos bíblicos disso. Lembra, sempre que Jesus tocava em alguém impuro, um leproso ou outras pessoas, não era ele que ficava contaminado. O que acontecia? A pessoa ficava limpa. Porque, diferente de qualquer outro ser humano na história, Jesus nunca transgrediu a lei. Nunca. Ele veio tirar, ele veio limpar, ele veio resolver, ele veio descontaminar. E vejam o verso 8, a segunda parte, eu já li, olha, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque esse conflito milenário entre a semente da mulher e a semente da serpente, conta a história desse mundo. Homem após homem, mulher após mulher, todos nós falhamos em derrotar as obras do diabo. Os melhores de nós, Moisés, Abraão, Davi, Paulo, nenhum deles, absolutamente nenhum, por mais fiéis que fossem ao Senhor, conseguiu destruir as obras do diabo. Mas há alguém limpo, há alguém que não se contaminou, alguém que se manteve puro, ele é capaz. Ele é o verbo da vida, ele é o Cristo, o Cristós, o Messias, o ungido, que se manifesta entre nós. Ele entrou na história, triunfou sobre a serpente, morreu na cruz do monte chamado Caveira, quando eu ainda éramos inimigos de Deus, e ele paga a nossa dívida. Ele não tem pecado, como diz o verso 5, ele se fez pecado por nós, para que nós fomos feitos justiça de Deus nele. Meu irmão, minha irmã, não adianta você minimizar a contaminação. Não adianta eu fingir que ela não existe. Lá em Chernobyl foi assim. Por dias a fio, o governo soviético fingiu que nada tinha acontecido. O Pravda, que era o jornal mais famoso da cidade, colocou lá no meio do caderno uma notícia de 5 linhas dizendo que um acidentezinho aconteceu, como se nada demais estivesse se passando. Sabe, é preciso que a gente pare de esconder nós de nós mesmos e do mundo. A seriedade do que se passa no nosso coração. Porque esse texto é um soco no estômago, no meu primeiro. É sempre assim. É sempre a gente olha para o texto e fala, não dá para falar isso, mas muitas vezes a gente tenta minimizar o pecado. A gente trata como se fosse algo secundário. A gente coloca a culpa das coisas que nós fazemos na sociedade. Eu sou assim no meu trabalho porque esse é o jeito brasileiro. Eu sou assim porque eu estou sendo até mal visto se eu não entro num esquema. Ou na nossa genética, o que eu posso fazer? Eu herdei isso do meu pai, eu sou raivoso, eu sou bravo. Ou a gente fala da nossa criação, sabe? Fui criado assim ou em qualquer outra coisa, mas, queridos, o problema é outro. O mal por trás de todos os males é o pecado, é a rebelião. As outras coisas são resultado. São só a radiação vazando. Entenda, Jesus não veio para tratar os resultados ou as mutações. Ele veio para tratar o mal pela raiz. Ele veio para fazer a limpeza na fonte do pecado, para tomar sobre si mesmo a contaminação que era nossa. Ele veio, o puro, para ser morto como um impuro, para que nós impuros fôssemos limpos. Se você tentar se limpar da sua contaminação, sabe o que acontece? Você só se suja mais. As suas melhores obras são trapos de imundícia. O governo soviético, ele fez um negócio interessante. Ele arregimentou tropas para fazer a limpeza do local. Ele ofereceu aos soldados voluntários 2 anos. 2 anos de redução no serviço militar para cada dia trabalhado em Chernobyl. Só que poucos sobreviveram para desfrutar a aposentadoria. Muitos aceitaram, mas uma minoria sobreviveu. E é isso que vai acontecer com você e comigo, se nós insistirmos em limpar o nosso próprio pecado. Se a gente achar que nós temos a capacidade de ir lá e de resolver o problema, a gente não consegue. A gente só vai se envolver em mais sujeira e apressar a nossa morte. É por isso que os fariseus e qualquer outro grupo da história que tenta, por meio das suas obras, conseguir o favor de Deus, acaba só se afundando na lama e cada vez mais frustrados e ficam cada vez mais longe de Deus, porque não há nenhum caminho para a gente se limpar. É impossível qualquer um de nós chegar e tratar a fonte do problema
E o legalismo religioso, outro tema que a gente já tratou, é justamente isso. É a tentativa autossotérica, é um nome bonito para chamar de autossalvação, de tentar salvarmos a nós mesmos, de fazermos a limpeza da nossa própria vida. E eu quero deixar bem claro para você, é impossível você se limpar. Você precisa de Jesus Cristo, que veio e morreu para fazer essa limpeza. Não importa o quanto você lave as mãos, a sujeira não vem do lado de fora, vem de dentro de você. Não importa que você se tranque num quarto revestido de chumbo, isole os reatores, você já é radioativo. O problema está em você. Só que Jesus está em cena. Jesus já fez o que é necessário, e Ele fez algo fundamental, que muda algo dentro de nós. E é isso que nós vamos ver, nosso terceiro e último ponto, que começa a trazer os efeitos já nessa vida da descontaminação. Versos 3, 6, 9 e 10. Jesus está em cena, Jesus faz o necessário, Ele faz algo fundamental, algo que muda dentro de nós. Olha o verso 3. E esse mesmo se purifica, todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E o verso 10 completa, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha para cá. João traz palavras duras aqui, pesadíssimas, e novamente servem para a gente avaliar a nossa vida. João está falando do que a gente chama de santificação. A doutrina da adoção, a gente cantou isso agora há pouco, implica necessariamente em irmãos mais novos que nós somos. Nós todos estamos ficando cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho. É disso que João está falando. Ele está dizendo que porque Jesus veio, porque Jesus trata em si o problema do pecado, nós devemos andar nessa vida e começar esse processo de descontaminação. Mas eu preciso lidar aqui com vocês sobre 3 ideias erradas sobre santificação. A primeira delas é que a gente pode ser perfeito nessa vida. Não dá. Mas tem gente que pensa que a gente vai chegar a um estado que nós não pecamos mais. Uma vez eu conversei com um irmão que falou assim, eu queria chegar na idade daquela irmãzinha tão idosa, já nem deve pecar mais. Mentira! Peca do mesmo jeito. A pessoa que chegou nesse estágio, ela certamente tem uma visão muito pequena da lei de Deus. E o próprio João cortou essa ideia no capítulo 1, ele diz, olha, se dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, nós não vamos ficar completamente, irmãos, descontaminados nessa vida. Cantamos isso também. A segunda ideia errada é o oposto. É que só seremos santos na próxima vida. E já que é assim, essa vida serve para quê? Para eu aproveitar os últimos dias que eu tenho aqui com sujeira. Tem gente que você pergunta para ele assim, o que você está fazendo da sua vida? Ele fala assim, eu estou só vivendo. Não, você está só morrendo. Se você não tem um sentido para a sua vida, você não está só vivendo. Você está só morrendo. João está dizendo que isso não é apenas para a próxima vida. Essa mudança é algo que começa agora. O verso 9 ele diz que aquele que é nascido de Deus, sabe, esse texto é um pouco difícil de traduzir, porque parece que não pode pecar nunca, mas não é isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que a gente não vai conseguir não pecar nunca. Ele não está dizendo que o cristão não peca. Ele está dizendo que a vida do cristão ela é caracterizada pela busca persistente pela santidade. A gente observa crescimento. A gente peca, a gente cai repetidamente, a gente vai tratar isso logo à frente. Mas a gente observa algum nível de descontaminação. Nós temos que necessariamente, queridos, viver nessa vida como um cristão que se submete a essa limpeza, uma crescente limpeza. E a terceira ideia errada é essa, olha, cristianismo não é um conjunto de regras. E eu quis trazer esse ponto nesse local, porque a gente já falou sobre a lei de Deus aqui, você já entendeu o que é. Mas você já ouviu isso? Olha, eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho não é um conjunto de leis. Para de me falar de santidade, porque o Evangelho não é isso, não é só um conjunto de leis e regrinhas. Vamos entender isso aqui direitinho. O Evangelho, primariamente, não é um conjunto de leis. É uma boa notícia, certo?
Mas a boa notícia verdadeira é que Jesus morre por pecadores e esses pecadores são perdoados por meio da fé. Só que a Bíblia também ensina que a salvação ela resulta necessariamente num relacionamento com Cristo. E esse relacionamento é pautado pelo quê? Por seus mandamentos. Em Mateus 28, o texto fala da grande comissão, você já ouviu. O texto diz assim, olha, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos, ou se tornar um discípulo e ajudar outras pessoas a serem discípulos, é viver como Cristo mandou. E como que Cristo mandou? Como que ele faz isso? Através de regras, mandamentos, ensinos. Dificilmente a gente associa missão com santidade, mas essa é a associação que Jesus faz. Missão, vou dar uma definição aqui das muitas que existem, envolve criar pessoas descontaminadas nesse mundo. O Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, ele vai dizer assim, olha, se me amas, ou se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está falando assim, olha, sigam as regras. Às vezes a pessoa fala, eu amo Jesus, mas eu não sigo as regras. E Jesus está dizendo, se você me ama, você segue os meus mandamentos. Está vendo como que funciona? É a mesma coisa de alguém dizer para sua esposa ou para o seu marido assim, olha, eu te amo tanto que regras de comportamento não importam. Eu posso dormir com quem eu quiser, porque o meu amor por você é gigantesco. Se você ouvir isso da sua mulher ou do seu marido, eu te amo muito, mas eu te traio muito. E a pessoa justifica com a seguinte afirmativa, amor não é composto de regras. O que você pensaria desse amor? Não é amor nenhum. A Bíblia diz, e esse já foi um tema dos nossos sermões passados, que amor sempre se expressa em ação. E o que João está dizendo, e o que Jesus falou é, se você ama Cristo, se você é nascido dele, você anda num caminho dos seus mandamentos. Porque houve uma restauração. Algo havia sido quebrado, a relação com o nosso Deus estava quebrada, mas ela foi restaurada. E sabe, não é simplesmente obedecer regras, porque a gente ama regras. É seguir a lei de Deus amparado pela graça e sustentado pelo Espírito, porque ela é a forma completa e correta de vivermos nesse mundo. Kevin DeYoung, eu já citei aqui, ele explica o seguinte, os mandamentos, escute, não existem para engessar a nossa relação com Deus. Por outro lado, os mandamentos existem para proteger, selar e definir como é essa relação. E agora a gente sabe que somente imitando a Cristo a gente vive essa descontaminação. Essa descontaminação dos nossos corações vai acontecer quando irmãos mais novos imitam o seu irmão mais velho. De novo, Kevin DeYoung, ele completa dizendo, se você não gosta de ser limpo e puro hoje, se você não gosta de um Deus santo, para que você vai querer estar sempre e por toda a eternidade com Ele? Se a impiedade é o seu deleite aqui na terra, qual vai ser o seu prazer no céu, onde tudo é limpo e puro? Examine o seu coração. Mas talvez você já está pensando, ouvi esse monte de coisa, a corda apertou, colarinho, sabe, as coisas estão meio difíceis. E você está pensando assim, Iago, eu examinei meu coração. Você está falando aqui e eu estou fazendo um autoexame. E eu não gostei do que eu vi. Eu tropeço, eu caio. Se santificação é a marca do cristão, o que dizer das minhas constantes recaídas? Irmãos, nada nos ensina mais sobre o poder de Satanás, ou sobre a nossa total dependência de Deus, do que os nossos constantes tropeços espirituais. E sabe, nós frequentemente supomos que, como Deus é santo e odeia o pecado, o seu principal objetivo é que nós permanecemos sempre firmes na batalha contra o mal. Como se a vida cristã fosse uma sequência ininterrupta de vitórias. Mas presta atenção no que eu vou dizer, abre o seu coração para uma coisa, olha para cá. O Espírito não tem interesse em nos transformar em criaturas independentes, que conseguem resistir ao mal por sua própria força. Muito pelo contrário. Ele deseja que nós enxerguemos com clareza uma só realidade. Nós não temos poder em nós mesmos para vestir a armadura de Deus, a menos que Ele mesmo
nos fortaleça. Nós somos chamados a sermos fortalecidos no Senhor, não em nós mesmos. Porque deixados à nossa própria sorte, certamente nós vamos sucumbir às ciladas do diabo. E aqui a gente precisa ouvir a sabedoria da nossa confissão de fé. Ela diz que o Deus sábio, justo e gracioso, presta atenção nisso, frequentemente deixa, por um tempo, seus próprios filhos sob múltiplas tentações e os deixa sob a corrupção dos seus próprios corações. Presta atenção no que a confissão de fé está dizendo. Ela afirma que Deus frequentemente deixa os seus filhos sob o domínio de tentações, vivenciando a corrupção dos próprios corações para os seus propósitos santos. E por que ele faz isso? Para revelar-lhes a força oculta da corrupção, para mostrar o engano que habita nos seus corações, para humilhá-los, mas, acima de tudo, para te levar a uma dependência mais íntima e constante dele, não das suas próprias forças. Irmãos, isso descreve com precisão a nossa experiência. Eu sou assim, vocês também são. E nós aprendemos a profundidade da nossa natureza pecaminosa. Nós aprendemos a vasta superioridade e habilidade de Satanás. Nós aprendemos a nossa necessidade constante do sacrifício perfeito de Cristo e o poder contínuo do Espírito Santo em nós. Nós aprendemos tudo isso, principalmente, por meio dos nossos próprios pecados, por meio dos nossos próprios fracassos, não em nossos raros momentos de triunfo espiritual, porque são muito raros. O velho pastor John Newton, certa vez ele diz, olha, não aprendemos a profundidade da corrupção de nossa natureza, apenas por ouvir falar dela. Nós aprendemos pela amarga experiência de lutarmos contra pecados que parecem tão naturais quanto respirar e tão difíceis de abandonar. Vocês já sentiram isso? Pecados que parecem tão naturais quanto respirar? Tão arraigados que você às vezes nem percebe que está cometendo, até que é tarde demais. É como a radiação que ainda habita em Chernobyl. Mesmo depois de anos de descontaminação, ela não desaparece por completo, ela persiste. Ela às vezes irrompe de lugares que você pensava que estava sob controle. Veja bem, o João está dizendo que é algo radical toda essa situação. Mas, se nós nascemos de novo, e lembre, o nosso primeiro nascimento foi o nascimento da serpente. Se nós, serpentezinhas, podemos nos tornar cristãos, algo já vai acontecer nessa vida com todos aqueles que são adotados na família de Deus. Esse algo começa, muitas vezes, a ser incomodado pela própria palavra do Senhor. Isso mostra que você nasceu de novo. Isso mostra que você ama ao Senhor. É necessário que a fonte da radiação, que é o seu próprio coração, não é que ele precisa ser limpo. Não dá para limpar. Ele tem que ser trocado. Não dá para utilizar a mesma fonte de energia. Você precisa de uma fonte limpa. E apenas o Espírito Santo é capaz de fazer isso na sua vida. E o Velho Testamento traz uma metáfora muito interessante. Ele arranca o coração de pedra, ou o coração de plutônio, e coloca no lugar um coração de carne. Todos nós temos resquícios de radiação. Nós somos pecadores, mas nós não somos mais reatores nucleares. Nós ainda estamos contaminados, mas houve uma mudança do nosso coração. Ela é conectada ao nosso novo nascimento, à justificação, que ele vai citar no verso 7. Aquele que pratica justiça. Ele está falando de justificação, é justo. Ele não está dizendo que você é justo porque você vai praticar a justiça, não. Ele está dando um veredito. Aquele que segue a lei de Deus é aquele que foi declarado justo no tribunal santo de Deus. Essa é a doutrina da justificação. E como que isso acontece? Pelos méritos perfeitos de Cristo. E se você foi declarado justo no tribunal de Deus, como alguém que é justo vai viver nessa vida? Amando a Jesus, amando a sua justiça. Queridos, não se enganem. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. As que têm um coração antigo, um reator nuclear, ou as que nasceram de novo, com o coração limpo, dado por Deus. E nesse estágio do coração novo, a gente vai tropeçar, a gente vai cair em pecados que são tão difíceis de abandonar e tão comuns quanto parecem respirar. Mas alguma coisa vai acontecer.
ele vai se tornar menos saboroso, porque a gente sabe que ele é contra Deus. Às vezes a gente se esquece disso. Nós somos tapeados por nosso coração. Nós acostumamos com ideias que a gente não deveria se acostumar. Mas é graça de Deus, é misericórdia de Deus sermos lembrados dessas verdades. Você está buscando isso para o seu coração? Você está buscando se expor a isso? A seguir com seus tropeços e fracassos e o triunfo da graça, a lei de Deus? Ou isso é secundário na sua vida? Ou isso é uma preocupação de, no máximo, domingo? Se você é discípulo de Cristo, você vai crescer à semelhança de Deus. Porque se isso não acontece, você está só se enganando. Portanto, sede fortalecidos nessa força do Senhor. Resistam ao diabo, protegidos pela armadura que Deus forneceu. Lutem a boa luta com todas as suas forças. Combata com toda a energia que o Espírito te concede. Sabe, mesmo em meio a essa resistência, a essa luta, a esse combate, não se esqueça de descansar na graça de Deus. Descansar porque você já foi livre por Deus. Descanse na vitória consumada de Cristo. Descanse na certeza de que a obra santificadora e perfeita do Espírito na vida de vocês e na minha vida é o que realmente importa no final das contas. Sabe, irmãos, esse é um mundo caído, contaminado de injustiça, contaminado de maldade. E o projeto de Deus, o plano eterno do Criador, é chamar um povo novo para si. É chamar novas pessoas, é chamar um povo de pecadores e botá-los para dentro de casa. E fazê-los santos em Jesus. A grande tragédia de Chernobyl é que não tem como você simplesmente desligar um reator nuclear, sabia? Está funcionando até hoje. O reator número 4 de Chernobyl está lá. Está coberto por uma enorme estrutura de aço chamado Novo Confinamento Seguro. Aconteceu em 2016. É uma capa gigantesca que vai isolar os efeitos radioativos pelos próximos 100 anos. Mas são só por 100 anos. Vai começar a vazar de novo. Esse mundo vai continuar soltando radiação por muito tempo, ou por pouco tempo, não sei, depende do nosso Senhor. Só que nós já temos um privilégio diferente. Nós já somos novas criaturas. Nós já somos gente do mundo futuro andando no velho mundo. Gente de Sião andando em Chernobyl. Gente que foi limpa. E, sabe, no meio dessa limpeza, e depois de sermos limpos, a gente também está andando por esse mundo, recrutando outros agentes de limpeza. Isso é possível porque alguém de fora veio. Alguém que não pertencia a esse mundo contaminado, alguém que não tinha radiação nenhuma em si. Ele veio e tornou sobre si toda a nossa sujeira e carregou ela até a morte. O preço da nossa limpeza foi a vida dele. E João hoje nos chama a viver de acordo com aquilo que nós somos. Filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus Cristo, declarados justos, nascidos de novo, não parte mais desse mundo contaminado, mas mensageiros de uma nova terra, mostrando para as pessoas, com o que a gente diz, com o que a gente faz, com o que a gente pensa, que limpeza é possível. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que faz a ferida, mas também a liga. Obrigado, Senhor, porque, apesar de nós, a despeito das nossas misérias, fracassos, recaídas e pecados, o Senhor não nos deixa a nossa própria sorte. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a sermos a cada dia descontaminados pelo lavar regenerador do sangue precioso de Jesus. Testifica isso em nossos corações, grava em nossas mentes, muda as nossas afeições, no nome precioso do nosso resgatador, Jesus Cristo, em que oramos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e receber a bênção, depois entoarmos o amém tríplice. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que as consolações sempre presentes do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém? Os irmãos podem se sentar. Geralmente eu não comento muito os sermões, né? Mas neste eu gostaria de indicar aos irmãos uma série e um livro. Tem uma série que é Chernobyl, né? Como falamos nós os brasileiros. Muito interessante, que conta mesmo essa história, né, do que aconteceu, inclusive essa hipótese, né, de que as doenças que nós temos hoje, genéticas, elas têm muito a ver com esse vazamento, né, no aumento de cânceres, de alterações genéticas nas crianças que nascem, né, com algum tipo de alteração de DNA, etc. Então, muito interessante. E o livro é de uma jornalista que é ucraniana, que se chama Svetlana Alexievich. Quem falar o nome, eu dou o livro de presente. O título é Vozes de Chernobyl. Ela faz ela faz várias entrevistas, né, com vários sobreviventes, e é chocante. Assim, pessoas contando, por exemplo, experiências, né, mães, por exemplo, que estavam grávidas ou que ficaram grávidas depois, e os filhos foram gerados deformados, né? Pessoas que rapidamente morreram por causa da contaminação. Então, muito interessante mesmo, né? Interessante, muito bom, Iago. Deus continue te abençoando, né? Deus nos dê essa percepção, né, da força do pecado e do quanto ele, de fato, ele perverte, né, tudo que nós temos e somos. Vou chamar aqui o irmão presbítero Tiago e tem umas notícias aí para nós. O casamento de Duda vai precisar ser adiado, porque não vai ficar pronto. Calma. Calma, irmãos, calma. Calma, Duda, calma, Henrique. Vai dar certo, se Deus quiser. É só para dar um retorno para os irmãos, né? Porque no final de maio a gente já tinha feito contato com a empresa de vidros, né, para fazer a instalação aí. E, infelizmente, eles têm pisado na bola conosco, né? Tem arrastado aí a execução da obra, a finalização, né? Então, estamos, né, dando um retorno para a igreja para informar que a gente tem cobrado, né? Inclusive, eles disseram que nesta semana agora, se Deus quiser, amém, né? Oremos, irmãos. Eles disseram que vão fazer um encerramento aí, né? A finalização da obra. De qualquer forma, eu estou dando um retorno, né, para que também a igreja possa orar, né? Porque a gente sabe que a gente faz planos, né? Estabelece aí objetivos, mas é Deus que conduz todas as coisas, né? E então a nossa intenção realmente é se encerrar esta semana, ou a gente já no próximo final de semana a gente está subindo, né? Se Deus quiser. Aí com isso também eu queria pedir o apoio dos irmãos, dos homens, né? Daqueles irmãos que são hábeis aí, né? Com ferramenta, né? Para poder, a gente está fazendo a reforma da porta de entrada ali. Então, quarta-feira à tarde eu estarei aqui, acho que alguns irmãos também estarão aqui, e no próximo sábado também, durante o dia, né? Então, quem estiver disponível para poder ajudar, assim, é um serviço que até a gente já adiantou muita coisa ali, né? Faltam alguns detalhes ali para finalizar a remoção da pintura de algumas partes da janela ali, né? Para reformar, para deixar tudo bonitinho para o casamento da Duda, né, Duda? Mas aí quem puder vir, poder ajudar, né? A gente, se Deus quiser, a gente já vai iniciar a pintura no sábado aí. Na quarta-feira a gente consegue finalizar a parte de remoção e no sábado a gente já inicia a pintura lá para deixar a entrada lá mais bonita, né? Então é isso, irmãos. Só reforçando também, a gente está com a classe de catecúmenos aí, né? Nós iniciamos, hoje foi o 4º domingo, inclusive os irmãos aí da classe tiveram uma excelente aula agora na pregação, porque falou sobre o pecado também.
Foi o tema do domingo passado, né? E hoje é uma pregação maravilhosa aí que reforçou um pouco também daquilo que a gente disse. E quem quiser participar aí da classe, né, nós estamos aí dando continuidade aí aos domingos na escola dominical. Tá bom? Deus abençoe os nossos visitantes, né? Nós agradecemos a presença de todos aí. Que Deus continue sustentando a vida de vocês, de cada família dos nossos visitantes, tá bom? Obrigado, Deus nos abençoe no decorrer desta semana também, tá? Um abraço a todos.